Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esta terceira aula sobre o estudo do uso da bússola. Na primeira aula, nós estudamos o histórico da evolução das bússolas. Na segunda aula, nós estudamos a técnica do uso da bússola. E nesta terceira aula, nós vamos estudar o ensino da técnica do uso da bússola. Se este assunto lhe interessa, deixe seu like, contribua aí com o nosso canal. O nosso canal é um canal de educação, de formação, de formação de atletas, com base em estudos, com base em eficácia científica. Então é interessante, deixe seu like e clique no prisminha que está aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para receber o PDF com todo o conteúdo da nossa aula. Para receber o material didático, é necessário se inscrever no nosso canal e nas informações deste vídeo encontra-se o endereço do nosso site, onde você encaminha o formulário de contato para nós receber o seu e-mail e poder encaminhar o PDF com todo o estudo do ensino da técnica do uso da bússola. A aula de hoje, ela está dividida em duas partes. A primeira parte é o referencial teórico, são os estudos que sustentam o nosso ensino, e a segunda parte, os exercícios do ensino da técnica do uso da bússola. Vamos então fazer o referencial teórico. O referencial teórico aborda inicialmente os estudos consagrados produzidos para o esporte e orientação, que foi o início do nosso estudo, o início do nosso envolvimento na pesquisa, na navegação com mapa e bússola. E depois vamos abordar também outras teorias importantes que são do ensino em geral, que nós usamos quando nós vamos aplicar a metodologia de ensino para navegação com mapa e bússola. Muito bem, então vamos no referencial teórico. Primeiro documento que nós recorremos para montar a sequência de ensino da técnica do uso da bússola é um estudo produzido em 1972 por Bertil Norman. Bertil Norman foi um dos dois pesquisadores que produziram a primeira bússola anatômica de dedo, de polegar. Essa bússola foi desenhada por estes autores e vendida a patente para o fabricante de bússolas Silva, também da Suécia. Muito bem, Bertil Norman, juntamente com Sven Plex Peterson, em 1972, lançaram Orientação Competitiva
parte 4. Esse documento é muito importante porque ele a partir daí foi um marco no ensino do esporte e orientação na Suécia. E a partir desse documento iniciaram-se vários estudos amparados no que esses dois pesquisadores estabeleceram como deveria ser o ensino da navegação com mapa e bússola, se referindo à orientação como esporte competitivo. Então, esse é um documento de 1972, documento importante, que serviu de base para vários estudos científicos e publicado nos boletins, nos jornais científicos da Federação Internacional de Orientação. Então, todas essas obras, todos esses estudos, nós retiramos dos jornais científicos que a IOF publicava. Em 1988, Torgny Ottosson publicou uma obra chamada Treinamento de Orientação no Clube. Treinamento e Orientação no Clube. Esse estudo foi publicado no jornal número 1 da IOF de 1988. Já vou adiantando que eu estudei todos, eu li todos os jornais científicos que a IOF produziu. Na década de 80, década de 90, nos anos 2000, todos os jornais científicos que a IOF produziu, publicou, nós estudamos para montar o nosso estudo. Isso é interessante porque, ao divulgar o ensino da técnica do uso da bússola, nós fizemos com base científica. Claro que a gente faz vários estudos para testar a eficácia daquilo que é ensinado. Mas a base são estudos científicos consagrados. Então, nessa obra de 88, de Ottosson, ele defende que o mapa e a bússola devem formar um único conjunto. Então, em 1988, já foi defendido por Ottosson que o mapa e a bússola formam um único conjunto. Então, isso é interessante. Outras obras importantes que defendem a mesma situação. 1985, Refrill. 1988, também, Watson. Ingstrom e Norman, em 1991. McNeil, Martland e Palmer, em 1992. Então, eu estou destacando essas 4 obras que foram publicadas nestes anos que a gente destacou, porque elas defendem uma coisa interessantíssima. Eles defendem que crianças com 6 a 7 anos podem usar mapa e bússola. Essas 4 obras, publicadas por estes pesquisadores, fruto de estudos, elas defendem que crianças com 6 a 7 anos podem usar
mapa e bússola. Isto é importante porque isso passa a ser uma referência de agora em diante para o nosso estudo, já que nós vamos ter crianças com essa idade, ou responder a pergunta: quando nós vamos começar a ensinar a bússola? Tá? Então, já temos as referências. Em 1987, Hallström publicou uma obra chamada Learning Orienteering Step by Step, ensino da orientação passo a passo. Nesta obra, o autor destacou ou dividiu a técnica da navegação com mapa e bússola em 7 níveis. O nível básico e mais 6 níveis de ensino, do mais elementar para o mais complexo. Esta obra é importante, e é importante destacar ela, porque ela serviu de base para documentos divulgados pela Federação da Suécia, para o ensino do uso da bússola, pela Federação Internacional. São obras importantes porque elas servem de referência para o ensino da navegação com mapa e bússola. Outra obra importante que é interessante a gente destacar é a publicada em 1993. Publicada em 1993, a primeira edição, e a quarta edição foi publicada em 2003 por McNeil e Refrill. Esses autores defendem, nos livros de 1 a 4, da obra Start Orienteering, iniciando a orientação, para crianças a partir dos 6 anos de idade, obra publicada por Harvey Map Services. Essa empresa é interessante porque ela produz mapa e vende essas obras. Então, esses livros aqui, o Start Orienteering 1 a 4, são 4 volumes, eles podem ser adquiridos na Harvey Map Service, que tem sede em Doune, na Escócia, Reino Unido. Um dos proprietários é a ex-presidente da Federação Internacional de Orientação, a Sue Harvey. Por isso, a empresa é Harvey Map Service. E que, inclusive, ao longo das décadas de 80 e 90, publicou muitos documentos para a Federação Internacional de Orientação, inclusive as obras mais consagradas do esporte. Outra obra interessante é Orienteering Technique from Start to Finish. Esta obra foi produzida por Bertil Norman e Arne Engström, os criadores da bússola anatômica de polegar, a Norcompass, que foi vendida para a Silva. Esses dois autores que criaram a bússola publicaram essa obra em 1991. E foi um clássico divulgado pela Federação Internacional de Orientação. Foi publicada para a Federação Sueca de Orientação e divulgado pela Federação Internacional de Orientação. Foi uma obra interessante. Quando eu era presidente da Confederação Brasileira de Orientação, foi um dos documentos, um dos livros que eu traduzi para implementar os cursos de técnico e a formação dos atletas. Orienteering Technique Start
From Start to Finish. Técnica de orientação do início ao fim. Importante essa obra, ela consolida a base daquilo que deve ser ensinado na técnica da navegação com mapa e bússola. Principalmente ali estabelecido que a orientação é mapa e bússola. Orientação é mapa e bússola. E o serviço inicial da navegação com mapa e bússola. O serviço inicial da navegação com mapa e bússola, que é mover o corpo na direção de navegação. Esse é o serviço inicial. O atleta, para iniciar a corrida, ele tem que fazer esse serviço, mover o seu corpo na direção correta de navegação. Então, essa obra Orienteering Technique from Start to Finish definiu estes padrões que são importantes na técnica. Outra obra importante, publicada também em 1993 por Refrill, McNeil e Peter Palmer, chama-se Orienteering for Young, Orienteering para jovens. Esse foi também um clássico divulgado pela Federação Internacional de Orientação. E mais uma obra que também nós traduzimos lá na década de 90 para organizar o ensino da navegação com mapa e bússola. Essa obra publica também as bases do esporte, o tipo de escala que deve ser usada para o ensino. Isso é interessante porque naquela época a Federação Internacional de Orientação só trabalhava com uma escala para a competição. Os mapas eram produzidos na escala 1 por 15.000 e 1 por 10.000. E eles defendiam escalas maiores para o ensino. Daí surgiu, a partir do momento que esses autores defenderam estas escalas grandes para o ensino, surgiram um monte de improvisação, porque o esporte estava, a produção de mapas para o esporte estava focado nos mapas de competição, que tinham escala 1 por 15.000 e 1 por 10.000. E os mapas para o ensino da modalidade foram prejudicados por isso. Esse é um problema que até hoje perdura. Sempre que se fala em mapa, se refere aos mapas de competição e não os mapas do ensino da modalidade. Tanto é que os mapas não foram ainda bem regulados. Bom, mas voltando a este clássico, orientação para jovens, nesta obra é consolidado os 7 níveis de aprendizagem publicadas no estudo de Hallström em 1987, na obra Learning Orienteering Step by Step, o ensino da orientação passo a passo. Então, a obra dos autores Palmer, McNeil e Refrill reafirmam como
com a chancela da IOF, da Federação Sueca de Orientação, que os 7 níveis para o ensino da modalidade. Isso é importante porque é um trabalho consolidado, 2 décadas os nórdicos se afirmaram nesta metodologia. E essa obra ainda destaca outros padrões, como, por exemplo, de acordo com o ensino deve ser de acordo com a maturidade das crianças. Isso nós vamos ver lá em outras teorias, que tem que ser respeitado a maturidade das crianças. Segundo, por exemplo, a própria teoria do Piaget, onde a criança, até certa idade, ela não trabalha com o mundo abstrato. Então, o ensino do uso da bússola tem que ser trabalhado com exercícios que envolvam aquilo que a maturidade das crianças requer. Iniciar no ambiente conhecido, isso é uma teoria, isso é um passo importantíssimo, e isso a gente vai cruzar com outras teorias, como, por exemplo, do Albert Bandura, quando ele se refere à modelagem. Isso é interessante, porque já estava lá nessa obra, né? Iniciar no ambiente conhecido, né? O ambiente que é familiar para o aluno, né? O ambiente que é de conhecimento da criança. Então é interessante a gente destacar isso, porque é uma obra que foi divulgada um estudo que foi divulgado pela Federação Internacional de Orientação, como norma, como diretriz para o ensino da orientação. Então isso foi importantíssimo, porque é uma obra que vem sustentar a nossa teoria. Outra obra importante também é uma obra publicada em 1993 por Jim Martland e Sue Valls. A obra chama-se Desenvolvendo Habilidades de Navegação. Usando a bússola Silva modelo 7 DNS. Esta bússola aqui, ó. Similar a esta aqui, que agora ela tem uma nova nomenclatura. Então, o uso da melhor bússola que nós temos para iniciação a gente encontrou o suporte como ponto de partida nessa obra aqui, que foi publicada pela Fundação Nacional dos Treinadores da Inglaterra. É uma obra do esporte, do ensino do esporte e orientação, e que foi publicada, como eu disse, pela Fundação Nacional dos Treinadores da Inglaterra. Os treinadores de uma forma geral, não só da orientação. Essa obra estabelece um modelo elementar para a partida da iniciação esportiva, ou seja, o ponto de partida. Qual é o primeiro exercício que eu devo ensinar? Isso é interessante. Outras obras, agora passando para algumas teorias que regem a aprendizagem. Nós estabelecemos na aula 2, no estudo que a gente divulgou na aula 2, a técnica do uso da bússola. Buscamos as referências
nas literaturas que nós divulgamos aqui, e as bússolas evoluíram com base nessas referências também. E agora nós vamos cruzar isto com as teorias que são aplicadas à aprendizagem de uma forma geral. Uma das teorias importantes é a teoria do Jean Piaget. A obra aqui que nós estamos usando é de 1970. Mas a sua primeira edição foi lá na década de 30. O que é importante aqui, ó, é como ocorre a aprendizagem, a sequência de como ocorre a aprendizagem. Então, nós temos a técnica, vamos cruzar a técnica agora com a sequência da aprendizagem. E o que o Piaget defende, além das fases do desenvolvimento, que deve ser ensinado para a criança ao longo do processo de evolução cognitiva da criança, o Piaget estabelece que o desenvolvimento cognitivo ocorre pela assimilação, adaptação e acomodação. Então, isso é importante a gente entender isso e organizar os nossos exercícios para que a sequência de exercícios para o aprendiz esteja de acordo com o modelo de aprendizagem. Outra obra interessante é a Teoria de Aprendizagem Social Cognitiva, de Albert Bandura. Nós do Export usamos muito essa teoria, porque ela nós suportamos o nosso ensino com base na observação e modelagem. Isso é uma teoria que depois, mais adiante, nós vamos explicar ela, como funciona, como nós nos apropriamos para o ensino da nossa modalidade e os fatores que regem a observação e a modelação atenção, retenção, reprodução e motivação. E com isso, essa é a sequência com que a gente constrói a aprendizagem com base no domínio cognitivo, ou domínio psicomotor. É interessante porque nós temos, repetimos mais uma vez, nós temos a técnica com base nas literaturas consagradas, vamos cruzar com as teorias de aprendizagem para produzir o ensino da modalidade. Outra teoria importante que nós usamos, que é própria e o que caracteriza, é um diferencial para o Export, é a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, principalmente a inteligência naturalista, né, que é um dos diferenciais da nossa modalidade, da nossa prática. Mas o que nós vamos levar do Gardner aqui? Todo ser humano, ele defende que todo ser humano tem todas as inteligências. Inteligência musical, inteligência espacial, inteligência lógico-matemática, inteligência naturalista, umas mais, outras menos desenvolvidas. Mas todo ser humano tem todas as inteligências. Inteligência intrapessoal, interpessoal, e não existe duas pessoas com o mesmo perfil de inteligência. Então, isso é interessante. Se nós adotamos a teoria do Howard Gardner, nós temos que cumprir esse padrão defendido pela teoria do cientista. Se todo o ser humano tem todas as inteligências, umas mais, outras menos desenvolvidas,
e não existe duas pessoas com o mesmo padrão de inteligência, então nós temos que ter um ensino diferenciado para cada pessoa. Ou seja, nós damos a aula para toda a turma, nós aplicamos aquilo que nós decidimos com metodologia de ensino e fazemos uma avaliação individualizada. Por isso que no ecoesporte a avaliação dos atletas é individualizada, quantificada com base na avaliação subjetiva, que tem uma escala, na escala de Likert, para cada objetivo específico que tem que se alcançar para que a pessoa tenha o domínio do uso da bússola. Então, as pessoas aprendem em momentos diferentes e aprendem de forma diferente. Então, nós temos que fazer a avaliação do atleta de forma também individual. Tá? Em outras situações, você pode aplicar a mesma prova e comparar os dados com os alunos. Quem obteve a melhor nota, quem obteve uma nota mediana, quem obteve a menor nota. Aqui não interessa para nós isso aí. Aqui interessa é que todos saibam usar a técnica do uso da bússola. Então, eu avaliando individualmente o aluno, eu posso ter que dar mais instrução ou repetir mais ou menos cada exercício para que todos os alunos tenham domínio da técnica. Então, por isso que a gente usa essa teoria, que é importante para nós. Outra teoria também importante é a taxonomia de Simpson. É bastante antiga, pouco usada, mas para o desenvolvimento psicomotor e da navegação com mapa e bússola, se mostrou muito eficiente para nós. O ensino separado pelas fases. Então, essa teoria defende que o desenvolvimento psicomotor ele se dá primeiro pela estimulação sensorial, uma prontidão, uma resposta guiada ou dirigida pelo instrutor, ou seja, o aluno estabelece um padrão com o instrutor corrigindo, o instrutor ditando como deve ser a técnica, o aluno fixa o mecanismo, como é que ele faz, e aí ele vai ser aplicado exercícios mais difíceis, e o aluno, ao executar, vai atingir uma resposta mais complexa. Tá? E mais adiante a adaptação, a forma de executar a técnica, e por último a criação. Então começa desde colocar o atleta posicionado em relação à bússola, posicionado atrás da parte correta da bússola, como é que ele segura a bússola, como é que ele posiciona o corpo em relação à bússola, e até o último exercício, que é cruzada a técnica que ele já tem domínio com a sua individualidade. Né? E aí nós temos um indivíduo que tem o total domínio da técnica e ajustada com a sua individualidade, com o seu jeito de fazer. Né? Se vai usar a bússola de polegar na mão direita, você vai usar a outra que é invertida
para a mão esquerda, para a mão esquerda, e usa e testa e não comete erros. Você tem o domínio da técnica ajustado à sua individualidade. Então, essa é uma teoria importante, porque os exercícios vão sendo escalonados, obedecendo tanto os passos defendidos lá pela literatura consagrada de orientação, como para a literatura do desenvolvimento psicomotor. E essas teorias, elas são a base do ensino do uso da bússola. Agora vamos partir para a nossa segunda parte, que são os exercícios propriamente dito. Os exercícios, eles são divididos em 2 grupos. Os exercícios que o aluno faz acompanhado ou conduzido ou guiado pelo instrutor, professor ou guia ou monitor, né? Então, o aluno ele não tem domínio da técnica, portanto, ele não pode ir sozinho para a floresta. Esse é um problema muito sério. Depois, mais adiante, em outras teorias, nós vamos estudar os traumas que ocorrem da pessoa que não tem domínio da técnica e vai para a floresta, se perde ou erra, e ele passa a se ver como incapaz para fazer aquela atividade. Então, isso é interessante, e por isso tem uma série de exercícios iniciais que eles são acompanhados, guiados ou conduzidos pelo professor. Uma vez que a avaliação diz para o professor que o aluno pode ir sozinho, e o aluno também se vê capaz de ir sozinho, ele passa para o outro grupo de exercícios, que são exercícios individuais. Ou seja, é aplicado um exercício e o professor não está vendo ou conduzindo o aluno, ele está executando sozinho. Claro que o resultado disso aí é avaliado e quantificado para o professor ter o domínio do ensino da técnica para toda a sua turma. Isso é importantíssimo, porque nós, hoje, com a modalidade que nós estamos trabalhando, nós estamos plantados em cima dessas teorias que defendem isso. Então, isso é interessante. De forma que a aprendizagem é sempre avaliada e quantificada, para poder avançar de um nível para o outro. Tá? Os exercícios para o uso da bússola, eles estão divididos também em 7 níveis. Tá? Então, desde lá de 1987, onde teve a primeira obra que definiu os 7 níveis do uso da bússola, não são iguais. Aquilo é uma referência que nós usamos, porque nós cruzamos com essas outras teorias para implementar mais exercícios no meio, tirar exercício, reposicionar exercício. Claro que testado com grupos de atletas, com grupo de praticantes, da idade que se defende em cada fase, e com eficácia, claro, com eficácia comprovada. Por isso que nós trabalhamos, a gente defende que nós trabalhamos com eficácia científica, ou seja, com exercícios que foram testados
com base na literatura e testados a sua eficácia. Os exercícios são do nível 1 ao 7, como eu falei. Aí tem uma série de exercícios para cada nível. Quem se inscrever no canal e mandar o e-mail para nós vai receber o PDF com todos os exercícios. E esses exercícios, eles estão organizados para atender os 36 objetivos específicos que o aprendiz tem que alcançar para ter autonomia na navegação com mapa e bússola. Então, e nós chamamos de taxonomia da bússola. Taxonomia da bússola. É uma sequência de 36 objetivos específicos que o indivíduo tem que aprender um a um para chegar da primeira instrução da navegação com mapa e bússola, daí a 4 anos, 5 anos, 6 anos na elite da modalidade, sem cometer erros. Então isso é interessante. Todos esses exercícios eles estão descritos como deve ser o local, como deve ser o mapa, o material que deve ser usado, a montagem e o desenvolvimento. Então, esta é a forma com que é ensinado a técnica do uso da bússola. É interessante destacar mais uma vez que esta foi a terceira aula, terceira aula de 6. A próxima aula nós vamos trabalhar os processos cognitivos do erro. E a quinta aula, inteligência espacial e a neuroplasticidade. E a sexta aula, as bússolas homologadas para navegação com mapa e bússola. Por hoje, era isso que nós tínhamos como assunto de estudo. E não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo no nosso vídeo e assinar o nosso canal, que é importante para você ter acesso às informações. Nosso canal é um canal de estudo, de formação de atletas. Nosso muito obrigado e até a próxima aula.